Você está ouvindo o livro Eu Sou Eu, de Moacir Matos. E damos continuidade ao capítulo 4, Dize-me com quem andas. No caso de influenciação de homem versus planta e vice-versa, ou seja, da interação de seus campos de energia, há desde muitos anos várias experiências comprovando tal possibilidade. O Dr. Clive Baxter, parapsicólogo de renome, tendo estado no Brasil em 1976, participando do Congresso Nacional de Parapsicologia, promovido pela então ABRAP, Associação Brasileira de Parapsicologia, tem algumas de suas várias experiências apresentadas no livro A Vida Secreta das Plantas, comprovando a interação das energias de plantas entre si e plantas versus homem. Uma das experiências mostrando a sensibilidade das plantas com respeito às energias irradiadas pelo ser humano é relatada a seguir. 2 plantas do tipo filodendro foram colocadas numa sala, cada uma em seu próprio vaso. À noite entrou na sala um voluntário escolhido por sorteio dentre 6 voluntários estudantes com o fim de destruir a planta, e apenas o sorteado sabia quem iria eliminá-la. Ele se aproximou, agarrou uma das plantas pela raiz e cortou-a em vários pedaços, retirando-se em seguida. Enquanto isso, a outra assistia a tudo. No dia seguinte, ligou-se um galvanômetro, que é um medidor que registra a passagem de corrente elétrica por um corpo na planta testemunha. E solicitou-se então que os vários voluntários desfilassem um de cada vez em frente à planta remanescente. Os voluntários foram passando calmamente, sem que nada de anormal, a princípio, fosse registrado com a passagem dos inocentes. Eis que justamente quando o criminoso, responsável pelo aniquilamento da planta vítima, passava em frente à planta testemunha, o aparelho acusou intensa agitação. A planta havia registrado em sua memória o fato ocorrido com a companheira. Alguém pode até admitir como hipótese, neste caso, que o tal algoz, ao passar próximo à testemunha, e estando com o seu campo energético alterado, desarmonizado pelo ato praticado, tivesse provocado através desse campo em desequilíbrio uma desarmonia também no campo de energia da planta testemunha. E outras hipóteses também talvez possam ser admitidas em função do desconhecido à nossa volta. E várias outras experiências realizadas pelo Dr. Baxter são relatadas no livro citado. Ainda no campo da eletricidade ou do eletromagnetismo influenciando os vegetais, temos as experiências com os estimuladores de crescimento de plantas, por meio das quais se envolve uma planta ou uma cultura por um campo eletromagnético, o que acelera o desenvolvimento de tais vegetais. Outras experiências têm sido realizadas por inúmeros cientistas, mostrando, por exemplo, a interação entre a música e a resistência das várias culturas agrícolas às pragas e fungos, entre a música e um maior e mais rápido desenvolvimento das culturas de lavouras, e com maior qualidade do produto, e até mesmo a influência da música sobre os estados emocionais dos animais e do ser humano. Tais pesquisas constituem, pois, algumas, dentre uma grande variedade de pesquisas comprovando a influência recíproca entre seres ou corpos de uma forma geral, em função da aproximação dos mesmos entre si, considerando a interação de seus campos de energia, de seus campos emocionais, seus campos vibracionais ou de suas auras, e principalmente quando entra no processo a intenção, ou seja, a vontade, no caso do ser humano. Neste caso, a influência é bem mais acentuada, pois há uma forte força mental comandando e influenciando todo o processo, além da influência dos próprios estados emocionais, psicológicos e de saúde.
temos atualmente as experiências feitas com água exposta a músicas harmoniosas ou ruidosas, sem harmonia, ou ainda os experimentos com água colocada em recipientes contendo simplesmente rótulos nomeados com termos como paz, amor, Jesus, Deus, e outros com rótulos utilizando palavras ou expressões não harmoniosas, tais como guerra, ódio, crime, inveja, ciúme. Verifica-se que após a água ser congelada e fotografada com o auxílio de microscópio eletrônico, tais fotos mostram cristais formando lindas rosáceas luminosas, como se fossem mandalas, no caso dos recipientes expostos às vibrações harmoniosas. Enquanto que nos demais casos, os cristais de água se apresentam de maneira disforme, sem simetria, escuros como se estivessem borrados. Sobre o assunto, existe o livro As Mensagens da Água, de Masaru Emoto, relatando em detalhes tais experiências. Dentro dos estudos em parapsicologia, temos ainda a psicometria, faculdade que algumas pessoas têm de ler e ver as radiações que envolvem e impregnam todos os corpos. Uma pessoa dotada desse dom consegue ver cenas que se passaram em torno de um objeto ou de uma pessoa, ou seja, cenas que participaram da história de tais seres. Também temos a radiestesia, que é a sensibilidade às radiações, cujas pessoas dotadas desse dom conseguem, por exemplo, encontrar água no subsolo ou até petróleo, ou mesmo metais e objetos perdidos, utilizando simplesmente uma forquilha de galho de árvore ou um aurímetro, um instrumento usado para medir auras ou campos de energia em torno dos corpos. Alguns órgãos municipais ligados à agricultura usam por vezes os dons de tais pessoas a fim de localizarem água no subsolo. Tais sensitivos podem diagnosticar doenças, paradeiros de pessoas desaparecidas, etc. Entre os instrumentos musicais existe o theremin, instrumento equipado com 2 antenas receptoras e que é um dos primeiros instrumentos musicais completamente eletrônico, controlado sem qualquer contato físico pelo músico. O músico se posiciona de frente ao instrumento e move suas mãos perto das 2 antenas de metal, sem, portanto, contato físico. A distância entre uma das mãos e uma das antenas determina a frequência, e a distância entre a outra mão e a outra antena controla a amplitude, o volume, havendo algumas pequenas variações em sua tecnologia em função do tipo do instrumento. Seu nome vem do nome do seu inventor, o russo Leon Theremin, que patenteou seu dispositivo em 1928. O seu funcionamento se assemelha ao dos sensores de presença, que detectam a energia que se irradia do corpo humano, do músico no caso, e a captação da variação desse tipo de energia é convertida em sons. Tem-se ouvido falar que serviços secretos de inteligência de alguns países recebem ajuda de pessoas dotadas dos dons de clarividência e de telepatia, com o fim de auxiliarem na investigação de casos de espionagens ou de casos de delituosos de uma forma geral. E existem também referências a respeito de experiências realizadas com sensitivos no que diz respeito às viagens espaciais, para fins de utilização da telepatia em comunicações no espaço, em regiões onde há ainda dificuldades de contato via radiotransmissão. Trazendo então todos esses conceitos fundamentados em bases científicas com respeito às recíprocas relações entre os campos energéticos dos corpos para especificamente a realidade dos corpos humanos que nos servem de instrumentos, verificamos que tais conceitos são válidos assim para esses corpos humanos entre si ou para os corpos humanos em relação aos corpos celestes. Uma vez que, como vimos, os corpos humanos, bem como os corpos celestes, constituem em verdade
corpos energéticos, com qualidades elétricas, magnéticas e vibracionais, sujeitos, portanto, a tais influências recíprocas.